Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Bitcoin hoje, tá? É basicamente um quadro onde eu chego aqui com vocês de cara limpa, na verdade eu nem apareço, onde a única coisa que vocês veem é o Bitcoin e a forma em que eu estou observando o mercado agora e como eu operaria em todos os time frames e o que a gente enxerga para os próximos dias, quiçá semanas, meses e até mesmo anos. Então, vamos começar pelo começo, entendendo o que está acontecendo no Bitcoin. Já tem várias lives e vídeos meus explicando isso, mas é óbvio que é relevante a gente recitar isso aqui, que nunca é o suficiente, tá? Bom, aqui a gente tem uma resistência muito importante no Bitcoin, o que a gente pode dizer que é sim um topo temporário, que foi inclusive respeitado, e agora levado como uma movimentação de queda aí logo depois, tá? Então, no tempo gráfico diário, a gente vê o Bitcoin numa região de preço muito importante. Se a gente fosse levar em consideração os últimos topos, a gente percebe que geralmente ele fazia uma acumulação e depois caía. A acumulação subia, lateralizava e depois caía. Então, é natural que o Bitcoin passe muito tempo acumulando para depois cair, tá? Dito isso, a gente vai continuar nessa visão. Aqui, a gente chegou de fato na quebra de estrutura, que coincidiu com a movimentação de alta no Bitcoin. O que significa que essa região aqui se tornou uma região de compradores e não uma região de vendedores. E aí, a gente começa a falar sobre blocos de ordens e de fato o que está acontecendo agora. Primeiro, a gente percebe que havia um bloco de ordens de venda muito forte nessa região e ainda habita aqui um bloco de ordens de vendedor, o que eu vou botar aqui como order block vermelho, tá? Eu posso até botar aqui para facilitar o aprendizado de vocês e até mesmo ficar mais visual para mim, tá? OB no diário, vou botar aqui tamanho 12, né, para não ficar muito grande, deixar aqui, ó, OB do diário, para ficar mais claro e todo mundo se situar quando eu me movimentar para tempos gráficos menores. Porque como a gente já citou aqui muitas vezes, o mercado é fractal, o que significa que o tempo gráfico diário vai ser mais importante do que o tempo gráfico de 4 horas, que por sua vez é mais importante do que o de 1 hora. Então, se a gente fosse trabalhar em ordem de relevância, o mais importante é o diário. Mas isso não significa que a gente só opera no diário, muito pelo contrário. A gente opera em qualquer tempo gráfico, mas a gente tem que operar a favor do gráfico diário. Ou seja, como o mercado é fractal, ou seja, os tempos menores vão obedecer aos tempos maiores na maior parte das vezes, a gente tem que usar o tempo menor para operar em confluência com o tempo gráfico maior. Dito isso, a gente pode ir diminuindo os tempos gráficos logo que a gente começa a setar as principais regiões de preço. Aqui, a gente tem uma região muito importante de preço, que é um bloco de ordens, né, de venda, que até então era tido como uma grande região de resistência, que se tornou um breaker block. Então, já anota aí esse conceito caso você ainda não tenha escutado. Um breaker block é basicamente um bloco de ordens que antes era composto como um bloco de venda que virou a casaca, ou seja, se tornou um bloco de ordens de compra. Então, ele era palmeirense, virou corintiano, ele era vascaíno, virou flamenguista. Ele mudou de lado. Antes eram muitas ordens vendedoras aqui e agora virou uma região de compradores no mercado. Então, a gente está falando de blocos de ordens, tá? Isso aqui se trata de blocos de ordens. Eu não estou falando de imbalance, não estou falando de nada disso. O que é um bloco de ordens? É basicamente uma região onde tem muitos compradores e vendedores se encontrando e geralmente faz com que o preço se movimente com força para o outro lado. Então, nesse caso aqui, esses são os principais. Então, vou botar order block também do diário. E esse aqui é um bloco de ordens de compra. Ou seja, se a gente fosse falar da movimentação que está sendo feita agora, que é uma LTA, tá? A gente está falando o simples fato de que o mercado tem blocos de ordens primários e secundários. O primário, nesse caso, seria o de compra, ou seja, vai ser mais levado em consideração e mais respeitado do que qualquer de venda em tempos gráficos menores. Ou seja, aqui a gente pode ter um bloco de ordem de venda, só que ele vai ser no gráfico de 15 minutos, de 30 minutos, e ele não vai ser tão relevante quanto esse daqui. E é importante você entender essa hierarquia para não se perder no caminho e achar que qualquer order block é relevante, tá? Não se caia nessa armadilha, beleza? Fora isso, a gente vai ter também essa região aqui com bloco de ordens, mas eu não vou levar isso em consideração agora. E daí, a gente vai só deixar aqui essa região como uma buy side. Eita. Liquidity, que é uma resistência em alto e bom português, tá? E aqui uma sell side, tá? Ou seja, o mercado se move de acordo com o que as instituições querem, em tese. Ou seja, se as instituições quiserem atacar essa sell side para conseguir a liquidez no movimento de queda, a gente vai ver o mercado caindo.
E se o mercado quiser atacar essa buy side, ele vai atacar como ele já atacou outras vezes. Ele pode até romper buscando outra buy side em cima, tá? Isso aqui não vai ser pra gente operar suporte e resistência, e sim pra gente entender e aprimorar as nossas entradas. Dito isso, a gente conseguiu ter uma visão no gráfico diário muito interessante e que a gente pode tirar algumas conclusões a partir disso. Para isso, eu vou usar como auxílio o seguinte indicador, tá? Fractal Imbalance, esse aqui, ó, que vai ajudar a gente a identificar os imbalances e os Fair Value Gaps para ficar mais visual para vocês entenderem. E o que basicamente é o conceito do imbalance do Fair Value Gap? Basicamente, a gente trata o mercado como um mecanismo de liquidez, tá? Ou seja, como em qualquer lei capitalista, a gente vai estar sempre falando de duas coisas muito famosas, que são oferta e demanda, certo? E o que acontece? Ora, quando o mercado está se movimentando naturalmente, que é ele subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, caindo, subindo, descendo, subindo, descendo, assim, ele está numa movimentação normal, ou seja, a gente não vai ver uma ineficiência muito grande. Só que o que acontece é que em momentos extremos, o mercado pode sim fazer uma movimentação fora do padrão, uma movimentação que deixa alguns desbalanceios. O que é um desbalanceio? É onde fica um gap entre oferta e demanda. Como assim, Vini? Você pode dar um exemplo prático? Vamos falar, por exemplo, da greve dos caminhoneiros. Ora, a greve dos caminhoneiros foi basicamente um ocorrido na época do governo Temer, que basicamente a gasolina começou a atingir preços exorbitantes. Então, eu vou botar aqui para vocês uma imagem para ficar visual para vocês entenderem. Opa, fiz besteira aqui. Deixa eu botar aqui para vocês entenderem. Eu quero mostrar visualmente para ficar didático aqui para vocês, tá? Bom, tá, não dá para colar, mas basicamente a visão que eu quero passar para vocês é, olha, aqui tinha os caminhoneiros de um lado e aqui tinha o preço da gasolina. Ora, quando a gente tem perfeito equilíbrio, o preço da gasolina vai flutuar de acordo com o mercado. Só o que acontece é que teve um desbalanceio aqui no meio, que fez com que a greve dos caminhoneiros afetasse em um lado que determina o preço, que é a oferta. Ou seja, não tinha mais o mesmo nível de gasolina, enquanto a demanda era a mesma. Então, a oferta estava aqui, enquanto a demanda estava aqui, o que normalmente deveria estar aqui. Então, a gente teve um grande desbalanceio. E é isso que é o conceito do imbalance, tá? Então, basicamente, o que a gente observa no mercado nesses períodos extremos? A gente vê um desbalanceamento sendo criado no preço. E nesse caso, a gente também vê nos momentos extremos do mercado financeiro, que é quando a gente vê uma grande queda ou uma grande alta, que deixa alguns desbalanceios pelo caminho e podem ocasionar que o mercado venha retestar essa região. E é isso que eu quero mostrar para vocês agora, tá? Então, deixa eu botar aqui embaixo de novo. O que a gente percebe? Ora, o Bitcoin, por exemplo, nessa região aqui, ele deixou um imbalance, que é um desbalanceio conforme já foi dito. O que é o imbalance? Ora, ele subiu tanto que ficou algum desbalanceio aqui, que fez com que algumas ordens não fossem executadas e ficassem pelo caminho. E é isso chamado imbalance. Então, é natural e quase que obrigatório que ele venha retestar ao menos 50% desse imbalance. Não obstante, foi isso que ele fez. Isso não significa que todo imbalance vai ser preenchido, como esses daqui, mas significa que tem alguns que vão ser mais relevantes. E se você quiser um auxílio para isso, eu sugiro você usar esse indicador aqui, ó, perfil de volume fixo, tá? Basicamente, você vai ter uma visão de onde tem mais liquidez no mercado, onde tem mais ordens apregoadas. Ou seja, essa região aqui tende a ser mais respeitada. Essa aqui também, tá vendo? Então isso aqui você pode identificar como... Ó, posso até jogar aqui um pouco para cima, essa buy side é bem forte. E ao mesmo tempo, esse imbalance aqui vai ser muito importante para segurar o preço em cima. Então, essa é a visão que eu quero que vocês tenham do Bitcoin. O mercado está segurando nesse imbalance no diário. E pode sim ser que o mercado preencha isso aqui, ó, e faça uma movimentação vindo aqui para baixo, tá? Isso não é impossível de acontecer, mas eu estou lidando com fatos. E agora o fato é que esse imbalance está sim segurando o preço e está acumulando liquidez, seja para cair, seja para subir. Então, a gente percebe que no gráfico diário, no micro, tá? No movimento micro, o que o Bitcoin está fazendo? Ele está segurando liquidez nessa região aqui. Então, o que ele pode estar fazendo? Buscando ordens aqui em cima, como ele fez aqui, tá? Buscando liquidez aqui em cima para dumpar aqui para baixo. Ao mesmo tempo que ele também pode estar acumulando aqui para subir mais. Então, a gente viu que está bem indeciso nesse gráfico. Por isso que a gente não vai tomar uma decisão e muito menos dizer o que vai acontecer. Você pode sim, caso seja do seu gosto e você opere usando o macro também. Eu, Vinícius, particularmente gosto de usar alguns indicadores, algumas coisas de confluência. A gente pode trazer aqui outras coisas,
como o índice do dólar, que basicamente é o índice da força do dólar. Basicamente, o índice do dólar subindo representa um mercado de ações e de criptos mais fraco. E assim, quando esse mercado cai, o mercado tende a subir. Ou seja, dólar caindo, cripto subindo, dólar caindo, dólar subindo, cripto caindo. E nesse caso aqui, a gente viu o dólar muito forte nos últimos dias. Tanto que agora ele testou um topo e já começou a movimentação de queda. Que inclusive já preencheu todos os gaps anteriores e buscou de novo ordens nessa anterior buy side, que virou aí basicamente um possível movimento de impulsão aqui, que pode ter sido até mesmo um breaker block, né? Você pode ver isso aqui como um breaker block, que era um bloco de vendas, que virou um bloco de compra, que pode estar pivotando aqui para uma movimentação de alta no dólar. Então isso aqui é uma tese bem bullish para o dólar e bearish para o mercado, ou seja, a gente veria mais queda. Ao mesmo tempo, a gente vê o S&P 500 ainda numa movimentação bem estranha, né? O que me aparenta ser mais bearish do que bullish, ou seja, mais de queda, porque rejeitou esse topo aqui. Mas até então eu acho bem difícil você tomar uma decisão baseada no S&P, tá? Mas para mim, usando meramente Bitcoin e dólar, eu acho sim que a gente tem uma visão aí mais de queda para o Bitcoin, tá? Então, dito isso, a gente vai usar os tempos gráficos menores agora para aprofundar nessa análise, porque eu acredito ter traçado aqui os principais blocos de ordens. Agora, vamos voltar para nossa tese inicial. Se a gente está querendo pegar o Bitcoin nessa nova pernada de alta que, na minha cabeça, na minha visão, não só como trader, mas também analisando o mercado cripto como um todo, vai acontecer, o ponto ideal de compra do Bitcoin, que eu falaria assim, cara, aqui é um ponto para você fazer um baita de um trade, seria um long no Bitcoin, sendo montado aqui mais ou menos aqui, ó, como uma risk entry ou confirmation, como você bem entender, tá? Você poderia abrir um trade aqui com um stop bem curtinho, com uma simetria de 15 vezes, tá? E daí, se você quiser ir para o gráfico semanal e fazer coisas mais longe ainda, aí sim você vê um trade maravilhoso, que pode ser de fato no fundo do Bitcoin, que ele venha a formar ainda esse ano. Basicamente, abrindo um trade aqui, você poderia botar o alvo aqui e até mesmo botar um stop curtinho, tá? Então, esse aqui é um trade com uma simetria bizarra e com um retorno muito alto, tá? Eu não estou falando de fato para você montar isso agora, porque pode não acontecer, você tem que estar instalado na realidade. Porque o preço pode subir e pode cair. O que você tem que fazer é otimizar as entradas para que, independente do movimento, você pegue bons trades. E o que você faz? Você entende quais regiões de liquidez são importantes. Ó, quero que você entenda o seguinte, ó. Tem região de liquidez importante aqui embaixo e tem região de liquidez importante aqui em cima. E o mercado, ele vai parecer aquela bolinha perereca. Ele vai quicar e vai recuar alguma hora. Então, é importante que você saiba ganhar nesses movimentos e saiba fazer boas entradas. E na minha visão, os movimentos mais prováveis são essa movimentação assim, ou essa aqui, tá? Para depois subir. No final, eu acho que o Bitcoin vai continuar numa movimentação de alta, que é o que ele vem fazendo nos últimos anos. Mas para isso, ainda vai ter uma capitulação final, mas isso aí é outra tese que não se encaixa nessa análise tão fria e gráfica que a gente está mostrando aqui. Beleza? Fora isso, que a gente pode observar também em tempos gráficos maiores é que o imbalance do gráfico semanal foi respeitado nos 50%, e isso é bem bearish na minha visão para o Bitcoin. E se a gente até persistir aqui nessa análise, a gente percebe que, deixa eu jogar aqui no diário de novo, a gente percebe que ele rejeitou duas vezes o mesmo topo, que seria com uma configuração aí de topo duplo, para quem usa meramente aí uma análise gráfica. Isso aqui é bem bearish, tá? Então, agora, a gente começou o vídeo sem tese nenhuma. Agora, começa a florar na minha cabeça uma visão mais bearish para o mercado, mais de queda. Por quê? Por mais que no curto prazo a gente ainda possa ver uma alta, eu ainda vejo uma movimentação de queda no mercado. E o que a gente pode fazer? Abrir uma ordem a limite, mais ou menos aqui, tá? Metade do caminho, uma região importante de preço, com stop curtinho e com alvo meramente aqui, tá? Que é uma simetria bem legal, não é a simetria colossal, mas é uma simetria legal, com um retorno de 23% e um stop aí de 5%, tá? Então, esse seria um possível trade se o Bitcoin de fato subisse aqui e confirmasse esse reteste no bloco de ordens para depois cair, tá? Que eu acho bem plausível e acho um trade bonito, inclusive, tá? Então, dito isso, vamos para os tempos gráficos menores para aprimorar nossas análises e mostrar para vocês que a gente pode operar em qualquer tempo gráfico, tá? Então, dito que o mercado respeitou bastante essa região aqui, ele testou metade desse imbalance do diário que eu mostrei para vocês e agora ele está acumulando aqui. E eu não acho que agora seja a hora de operar no mercado, justamente considerando o fato de que ele está respeitando muito bem essa LTA e a liquidez está empurrando sim o preço para cima. E segunda-feira, principalmente, que é o dia que eu estou gravando essa aula aqui, esse vídeo na verdade, a gente não tem uma visão tão clara do mercado. Geralmente o mercado fica um pouco mais morgado, justamente por vindo um fechamento no final de semana e S&P, Nasdaq, todas essas estarem abrindo agora e regulando os preços, tá? Aqui a gente vê um fundo bem feinho no gráfico de uma hora, tá? Que mostra uma rejeiçãozinha.
Já quero mostrar para vocês como eu operaria nesse tempo gráfico. E daí a gente pode progredir. Então, a gente já entendeu qual é a tese e como que o mercado provavelmente vai se movimentar no diário. Agora a gente está no de 1 hora para procurar um trade mais curto, de repente uma oportunidade de day trade ou algum scalp até mesmo. E aqui a gente percebe que tem esse imbalance, esse fair value gap aqui, que inclusive foi testado pelo Bitcoin. Perceba que ele veio capturar a liquidez exatamente aqui, tá? Esse imbalance aqui foi completamente ignorado pelo Bitcoin, então a gente já pode tirá-lo daqui. E por último, a gente também tem esse fair value gap aqui, tá? Então, quais são as movimentações plausíveis que ele pode fazer, tá? Se de fato ele está reunindo forças para cair, isso seria majoritariamente pelo fato de que ele fez essa região aqui com um bloco de ordens vendedor muito importante. Por quê? Porque você percebe que todas as vezes em que o preço testou aqui, ele rejeitou com muita força e logo depois beliscou lá embaixo. Então, o que eu falaria para você acompanhar nos próximos dias? Acompanhar de fato como ele vai se movimentar no intraday, principalmente nos gráficos menores que 1 hora, e daí você entender qual seria a melhor entrada. Por exemplo, nesse caso aqui, eu vejo uma boa entrada, você pegar um long, tá? Aqui embaixo, com o alvo aqui em cima, e com um stopzinho até mesmo, se você quiser, aqui embaixo, tá? Você pode botar a entrada nos 50% desse imbalance, desse fair value gap, pode ser interessante. Aí você pega um long aí com uma simetria legal. De repente você faz um trade mais curto ainda, um scalp mesmo. Aí você monta no gráfico de 5, 1 minuto. Você pode montar um trade com alvo aqui, que é bem curtinho, mas também com stop mais curto se você pegar uma confirmation entry. O que é uma confirmation entry, Vini? É quando você pega num tempo gráfico menor e entra num rompimento, numa quebra de estrutura, como essa daqui. Aqui você entraria, de fato, numa entrada de confirmação. Outro exemplo, deixa eu pegar aqui para vocês entenderem. Ó, isso aqui é uma confirmation entry, tá vendo? Essa quebra, essa mudança de caráter aqui, ou CHOCH, choque, que o pessoal chama. Isso aqui, de fato, é uma mudança de estrutura, possibilitando um short aí interessante se você estivesse operando nesse tempo gráfico, tá? E é claro, não é para você entrar assim que rompe. Isso aí é price action varejista, majoritariamente. Mas eu quero que vocês entendam é o racional por trás disso, beleza? Então, nesse caso aqui, o que eu faria no momento, que eu quero que vocês fiquem cientes, tá? E eu não fique aqui, é bonito analisar gráfico parado, mas eu quero ver operar. Então, o que eu acho interessante a gente esperar? Entender para onde o Bitcoin vai se movimentar, se de fato ele tem força e buscará liquidez aqui nesse imbalance para subir, que aí eu vejo o potencial dele retestando aqui, ou minimamente aqui, tá? E depois caindo. E daí, de fato, a gente pode montar uma operação long ou aqui embaixo, ou pegar um short aqui em cima, de repente com uma simetria maior ainda, buscando esse bloco de ordens aqui no tempo gráfico diário, tá? Então, essas são as operações plausíveis aí no Bitcoin, já falando aí de um swing trade, tá? Isso não seria um day trade. Então, dito isso, vamos para os tempos gráficos menores para a gente buscar alguma oportunidade, alguma coisa que seja mais clara, tá? Perceba que ele preencheu esse fair value gap aqui, o que seria um sinal de queda, mas não conseguiu consolidar porque tinha um bloco de ordens mais forte aqui, tá? Lembrando, vou botar aqui, ó, bloco de ordens de 1 hora aqui. E aqui também um bloco de ordens de 1 hora, tá? Os dois são do gráfico de 1 hora. Vindo pro de 15 minutos, vamos ver. Preencheu esse imbalance aqui, continuou caindo. De novo respeitando esse bloco de ordens de 1 hora, tá? É provável sim que a gente consiga uma boa entrada aqui a limite, tá? Com um longzinho interessante nesse bloco aqui. Eu não sei se é bloco na verdade, né? Esse é imbalance, né? Mas é o imbalance de 1 hora. Vou botar IMB para não ficar confundindo. Esse aqui é bloco de ordem sim, tá? Tá, uma boa entrada seria mais ou menos aqui, minimamente, com stop logo abaixo, também não precisaria ser algo muito colossal. E o alvo pode ser aqui, 50% desse imbalance, ou até mesmo o fundo dele, tá? Então esse aqui seria um trade plausível pra gente mirar aí nas próximas horas no de 15 minutos. Não pegou aqui, beleza, paciência. Não pegou o trade, tá tranquilo, tá na paz de Deus. Fora isso, eu vejo que o Bitcoin vai subir sim nas próximas horas, provavelmente vai testar aqui. E se a gente usar os tempos gráficos menores, nada vai mudar assim nessa perspectiva. Acho que agora ele se movimenta no de 1 minuto, buscando principalmente esse topozinho aqui, tá? Então esse seria até mesmo um scalp aí pra você pegar, mas eu tô fora, tá? Eu nem chego perto desses trades tão curtos assim, porque geralmente você vai ter que se alavancar muito. Isso exige paciência e você vai ter que pagar muita taxa, enfim, não recomendo. Mas aí fica de análise aí o Bitcoin pra gente. Também tem esse bloco de ordens aqui. Querendo ou não, essa sell side, né, como um todo, é muito respeitada.
Então, não é sell side não, é imbalance, na verdade, 50% desse imbalance está sendo muito respeitado. Então a gente tem que se manter de olho, tá? Então, resumindo essa aulazinha aqui essa live, né, digamos assim, eu tô preparando para vocês, esse vídeo, que eu preparei para vocês. A minha visão é que o Bitcoin provavelmente vai ter uma movimentação mais altista nas próximas horas, mas que isso pode ser seguido por uma movimentação de queda muito forte, buscando aí fundos menores ainda, tá? Principalmente se a gente levar em consideração o gráfico diário, que para mim já mostra uma clara saturação dessa movimentação de queda. Se você gosta de usar figura gráfica, seria mais ou menos usando essa cunha de baixo aqui que ele está formando. E essa perda de força acarretaria aí numa movimentação de queda, que pode testar minimamente essa região aqui e se tornar um bom ponto de compra também, tá? Ou até mesmo mais embaixo, tomar um stopzinho aqui curto e pegar lá na nossa entrada no gráfico semanal, que seria algo mais longo ainda, pegando um trade logo aqui embaixo, tá? Então, a minha visão é essa, pessoal. Eu vejo uma rejeição muito forte aqui, principalmente no semanal. E acho que isso aí pode se tornar uma oportunidade short logo, fechou? Qualquer dúvida, qualquer ponto que vocês tenham, é só mandar aqui dúvidas nos comentários, no grupo do WhatsApp, se você é aluno da comunidade. E é isso, tamo junto, é só o começo e até a próxima. Fui!